Graças e paz, irmãos que estão aí em suas casas, nos seus lares, através do YouTube, cultuando a Deus junto com toda a igreja de Deus espalhada nessa terra. E eu recebi essa intimação, uma intimação boa, né? Acho que foi na... Boa. Foi na quarta-feira. Cheguei em casa, eu falei assim, Isabela, cheguei. Aí ela falou alguma coisa, eu ouvi missionária. Aí eu, poxa, missionária. Já fiquei meio assim, né? Aí eu subi. Vem cá, você falou o que mesmo? A missionária perguntou se você pode levar uma mensagem, uma reflexão no domingo. Aí eu falei assim, você disse o que é ela? Ela disse, não, disse que você pode levar e que já está tudo certo. Aí eu fiquei assim, é profeta, né? Então tem que seguir a orientação. A graça e paz à missionária, ao nosso pastor, que eu sei que está aí firme e forte, crendo e determinando a cura. E nós também estamos determinando a cura na vida do nosso querido amigo e irmão pastor Juscelio. Um abraço a toda a família pastoral. Nós vamos orar, agradecidos a Deus por esse momento, por estarmos aqui reunidos. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome porque o Senhor é digno. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos e o único motivo para estarmos aqui reunidos é para te glorificar, te exaltar, dizer que o Senhor é tudo em nossas vidas, que nós não somos nada e somos dependentes de ti. Que o Senhor continue trabalhando sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo tipo de mal, que nada de ruim venha acontecer em nossas vidas, pelo sangue que foi derramado na cruz, nós cremos nisso. Abençoa poderosamente, derrama a tua graça, o teu favor sobre a vida do nosso pastor Juscelio, favor da cura na vida dele. Nós repreendemos como igreja todo o mal na vida do pastor, que o câncer bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus, nós como igreja de Cristo repreendemos todo o mal na vida do nosso pastor e que a cura não vai demorar, já está chegando, já está operando na vida dele. Nós estamos reunidos aqui como igreja e o Senhor nos deu essa autoridade para declararmos em nome de Jesus. Abençoa-nos poderosamente nessa hora, na tua ministração, que é a tua palavra, através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Ô Gui, você dá para colocar esse hino que tocou agora, o último, dá para colocar aí, que logo no início do hino tem uma frase que é verdade, mas aquilo se torna verdade ainda maior na nossa vida quando você medita naquilo e você entende aquilo. Olha lá. O pessoal de casa não está vendo, mas eu vou dizer que está escrito lá. Por tua graça, salvo estou. Aí você vai dizer assim, ó, eu estou salvo por causa da graça. A obra que foi realizada na cruz, é por isso que eu sou salvo. Você é salvo por isso. Está escrito ali e é verdade. Você tem que tomar posse disso. Você é salvo pelo favor de Deus. Graça é favor de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo sem merecer, foi realizada uma obra na cruz. E a gente vai falar, mas vai falar sobre isso, né? Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Nós vamos falar sobre o amor de Deus na vida do ser humano. Algo que constrange a todos, porque a gente não consegue entender, né? Não dá para entender. A gente apenas fica grato. Alguns ficam gratos por isso. E a gente não consegue mensurar o que foi feito. Porque assim, ó, é bom ter conhecimento, mas é bom também a gente já tem, mas as pessoas precisam ter o entendimento. Quantas pessoas já assistiram o filme de Mel Gibson e outros filmes mais relatando a morte de Cristo, né? Conheceram, assistiram, mas muitos não entendem o que foi feito ali na cruz, né? Então a gente precisa explicar isso para as pessoas. A gente, que nós somos a igreja de Cristo, as pessoas precisam entender esse amor, né? A gente precisa falar
de Jesus, que a gente já faz. Vamos fazer ainda mais. Mas precisamos explicar para que as pessoas tenham entendimento. Para as pessoas terem entendimento, eu preciso ter esse entendimento. Não só conhecer. Conhecer é bom, mas entender ainda é melhor. Então a gente vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar através das nossas vidas. Você vai abrir lá no livro de João, é um versículo que muita gente já conhece. Você vai abrir no capítulo 3. Vocês já sabem, né? Versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Acharam? Nós já sabemos desse versículo de cor salteado, mas é bom a gente estar sempre meditando nele. Amém, irmão? Está escrito assim, ó. Porque Deus tanto amou o mundo. Olha só, já começa assim, amou o mundo. Então, ele ama a todos. Os que estão aqui e os que não servem. Os que são filhos e os que ainda não são. Mas ele amou o mundo. Ele morreu pelo pecador. Deus mostra o seu amor morrendo, enviando seu filho para morrer na cruz, ainda nós sendo pecadores. Ele também disse que ele não veio para buscar os justos, os perdidos. Então ele amou o mundo. Quem nascia daqui a 100 anos, Deus ama. Quem nascer daqui a 200 anos, se Jesus não vier, Deus também ama. Ele amou o mundo. Não é isso? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai tentar um pouquinho do início, né, das coisas que aconteceram, chegar até esse momento aqui, para que a gente já entende, né, mas para a gente meditar ainda mais nesse amor. Porque Deus enviou seu Filho para morrer por nós, ainda éramos pecadores. E Deus enviou Jesus nessa situação. E aí a gente observa que hoje, observe o ser humano como está, estressado, não está assim? Sem paciência para nada, muito preocupado com a vida, muito preocupado com tudo. O ser humano hoje vive nessa situação. A gente declara que tem paz e tem que ter a paz. Mas se a gente não mergulhar nessas palavras, a gente pode estar vivendo, comungando os sentimentos que é do ímpio. Porque nós não é para nós estarmos dessa maneira, preocupados, ansiosos. Jesus falou, né? Não vos preocupeis. Olhai os lírios do campo, olha as aves dos céus. Deus cuida de todos, não vai cuidar de vocês? Quem deve estar assim, e geralmente está, é quem não tem esse alicerce na palavra, no seu sustento, na sua provisão. Nós cremos nele. Então nós cremos que as nossas necessidades são supridas por causa dele. Então a gente não é para ficar, mas se a gente começar, eu estava até comentando outro dia com alguns irmãos, assistir coisas que não deve, ficar assistindo coisas ruins, você vai ficar preocupado. Você vai levar aquilo para o coração. Se você ficar só ouvindo notícia ruim, só notícia ruim, você vai levar aquilo. Opa! Misericórdia. Você vai levar aquilo para o coração. Quando está no coração, aí agora você vai manifestar aquilo que está no seu coração. Então, é bom que a gente se alimente daquilo que é bom. Ouça aquilo que vai lhe edificar. Veja aquilo que você vai ser edificado. Ouça aquilo que você acha que vai fazer bem para você. Né? E você vai estar trabalhando sua alma quando você está olhando por essa vertente. Mas o ser humano, hoje, vive de uma maneira extremamente estressada, nervosa, preocupada com tudo. E nós não devemos andar assim. E por que o ser humano anda assim, dessa maneira? Você vê que hoje muitas pessoas falam assim, poxa, se eu tivesse uma terra, né, um pedacinho de terra assim no interior, eu ia para lá, né, cuidar de minhas galinhas, né, ter uma vida mais sossegada, mais pacata. Aqueles que têm já estão desfrutando disso, saindo
dessa agonia que é a cidade grande, indo, né, para um espaço melhor, para o interior, cuidar. Ou seja, você está indo ter contato com a terra, você está indo para a sua simplicidade, para aquilo que Deus colocou no nosso coração, desde a fundação do mundo, com Adão e Eva. Olhe lá como é que eles viviam, cuidando do jardim, trabalhando sim, mas em contato com a natureza. O homem perdeu esse contato com a natureza. Quando ele perde esse contato com a natureza, ele vive dessa maneira, desorganizada. Aliás, o homem, no planeta Terra, do ser vivo, é o único que vive desorientado. Porque os animais sabem o que tem que fazer. O homem tem opção. Quando é só que tem opção, aí ele fica desorientado. É muita coisa para fazer. E ele acha que ele não tem tempo para nada. Na verdade, tem tempo para muita coisa. Ele não se organiza para fazer as coisas, mas ele tem tempo para fazer muitas coisas. Como ele não se organiza, como ele desperdiça seu tempo com coisas que não valem a pena, ele acha que o tempo está pouco, mas o tempo é suficiente. O tempo é suficiente. Então, quando o cidadão... Repare quando a gente está num local assim, de verde, de tranquilidade, se a paz não reina em você, você fica tranquilo, você fica mais sossegado. Nós éramos assim. Nossos primeiros pais eram assim. Adão e Eva viviam dessa maneira. E Deus queria que a gente vivesse dessa maneira. Dessa maneira. Tranquila. Sem preocupação. Sem preocupação com comida. Sem preocupação com vestes. Sem preocupação com dinheiro. Não era para ter essas preocupações. O ser humano não foi feito para viver dessa maneira. Quando coloca o ser humano nessa situação, aí tem problema. Aí tem ansiedade, aí tem estresse, aí vem, diga aí, me ajude aí, depressão, isso, vem depressão, daí vem outras coisas piores. Então a gente precisa voltar ao nosso original. Nós precisamos voltar ao original. Mas por causa desse pecado que aconteceu lá no início, da transgressão do homem, porque Deus falou assim para eles, vocês podem usufruir de tudo, mas daquela árvore ali não comam, porque no dia que comer, certamente morrerás. Outra coisa que eu aprendo aqui, que nós já sabemos, que Deus, sendo todo-poderoso, Deus não é o Deus do impossível? É o todo-poderoso, pode todas as coisas, mas tem duas coisas, na minha visão, e vocês vão concordar, que Deus não pode fazer. Deus é impossível dele fazer. Ele, com todo o poder que tem duas coisas que ele não pode fazer de forma nenhuma. Uma, ele não pode mentir. Olha o que ele falou. No dia que vocês comerem daquela fruta, certamente vocês vão morrer. Então, eles comeram e tinham que morrer. Porque senão, seria mentira. E Deus também não pode te enganar. Deus não pode nos enganar e Deus não pode mentir, sendo Ele todo poderoso. Isso Ele não pode fazer. Porque Ele vela em cumprir a palavra que saiu da sua boca. Saiu palavra da boca de Deus, é para ser cumprida. Olha só o que ele falou aqui. Deus, está aqui escrito aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, isso é uma verdade. Muitos não creem na palavra. Não estava lá, eu não vi. Como é que você pode dizer que isso é verdade? Vou entrar na mensagem. Eu já estou entrando já, né? Já estou entrando. Então, muita gente não crê nisso. Mas eu vou dar 3 argumentos aqui. Vou mostrar 3 argumentos que provam que, mesmo aqueles que não creem, independente da sua crença, independente da sua crença, porque Deus deu inteligência a todos. Todos nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Agora, a sabedoria, Ele dá a quem pede. Sabedoria já é diferente, é outro nível. Mas a inteligência, Ele deu a todos nós. Observe uma coisa. Nos evangelhos. Os evangelhos falam da vida de Jesus, né? Os 4 evangelhos falam da vida de Jesus. Cada um narra a vida de Jesus de uma maneira, não é? Aí, uma vez lá no trabalho, eu ouvi um cidadão falar assim, como é que você, Jesus, você estava lá para ver Jesus? Como é que você pode provar que Jesus existiu? Isso aí é conversa. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele depois, né? Falei assim, observe uma coisa. Os relatos nos evangelhos. Primeiro ato, repare. Jesus crucificado. Se nós estivéssemos lá com Jesus, e observe uma coisa, os evangelhos foram escritos depois de um certo tempo. Não foi logo que Jesus
morreu e ressuscitou, que foi escrito o Evangelho. Demorou um certo período, cerca de 30, acho, ou 40 anos, para começar a ser escritos os Evangelhos. Vamos lá. Nós estávamos, vamos dizer que nós estávamos lá com Jesus. Nós éramos os discípulos dele, nós estávamos com ele lá, nós aqui. Todos nós, vocês aí também em casa. Jesus foi crucificado. Nós vamos escrever um livro que vai ficar marcado para a eternidade. Jesus foi crucificado. Quem foi que pegou o corpo de Jesus lá para levar para a sepultura? Vamos lá? José de... Quem era José de Arimateia? Era um cara nobre, influente, da nobreza. Vamos lá. Se a gente vai escrever um livro que vai ficar para a posteridade, nós vamos dizer o quê? Vamos botar que foi José de Arimateia que pegou o corpo para levar para a sepultura? Ou a gente vai dizer que fomos nós que fomos lá e pegou o corpo? Fica melhor botar o quê? Que foi José de Arimateia ou que foi a gente? Está dando para entender? Está dando para entender a coisa? Diga sim ou não. Pronto. Então, se nós estivéssemos lá para relatar um livro, pronto, vamos aqui nos reunir, a gente vai escrever agora. Sim, quem foi que pegou o corpo de Jesus e levou lá para a sepultura? Foi José de Arimateia. Não, rapaz. A gente não vai botar isso, não. Porque se a gente botar isso, vai ficar ruim para a gente. Se a gente estava com Jesus o tempo todo e na hora H, quem pegou foi José de Arimateia? Não, a gente não vai botar isso, não. A gente vai botar que fomos nós. Observe, pegou isso aí? Deu para entender isso aí? Pronto. O outro fato. Na ressurreição, quem foi que apareceu lá primeiro? Foram os homens ou foram as mulheres? Inclusive uma endemoniada, que era endemoniada não, que era endemoniada, que Jesus expulsou. Não foi assim? E aí, o que é que a gente vai botar lá? A gente vai botar nós, discípulos, vamos botar o quê? Que foram as mulheres que foram lá na frente, inclusive uma que era endemoniada? Não. A gente vai botar que fomos nós, porque vai ficar bem para a gente. Não é assim? Porque se eu boto o contrário, como é que vai ficar a gente nessa situação? Outro fato importante, Pedro nega Jesus. Como é que o próprio comenta isso com os outros? Ainda bota, não, vocês podem relatar isso aí, que eu neguei Jesus 3 vezes. A gente iria fazer isso? O ser humano normal iria fazer isso? Botar que negou Jesus 3 vezes, a gente andando lá com eles, e você negou, Pedro? Vai registrar isso? Não, a gente ia omitir. Não é verdade? Mas está escrito. Sabe por que está escrito? Porque é verdade. Só esses atos aí você prova que realmente houve esses fatos. Né? E tem mais outros, que eu não vou ficar aqui falando não, mas tem outros. Então, esses atos mostram que realmente são fatos isolados que aconteceram e que constrange quem estava lá com Jesus. Então, se constrange, algo que constrange sobre a minha vida, eu não vou relatar no livro para ficar para todo mundo ver. Eu vou esconder. Mas como a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não tem como ocultar a verdade. Por isso que está escrito. Ainda tem outra. Você vê que os 4 evangelhos, eles se complementam. Por que se complementam? Observe uma coisa, a gente está aqui na igreja. E você que está em casa também entenda. Vamos imaginar o seguinte, passou na rua alguém e caiu. Bateu a cabeça no chão e veio a falecer. Vamos pegar 4 pessoas aqui. Viram essa cena. 4 pessoas viram essa cena. Um vai dizer assim, rapaz, eu mesmo vou dizer assim, o cara caiu ali e morreu. Muito simples, um exemplo. Já outro, mais detalhista, vai dizer assim, rapaz, era quase 11 horas, eu estava indo almoçar e aconteceu um acidente e o cara caiu. Eu não sei se ele morreu, mas ele caiu. Já outra mulher, que é mais detalhista ainda, rapaz, ele estava de óculos, cabelo preto, curto, sapato, não tênis, short, o cara caiu e faleceu. Ou seja, a mesma situação, qual é a situação? Ele caiu, bateu a cabeça e faleceu. Mas narradas de formas diferentes. Mas se todos 3 chegassem na delegacia e falassem a mesma coisa, todos 3 falando a mesma coisa, seria o quê? Não. Todos 3 relatando um fato da mesma forma, seria uma mentira. Porque se combinaram para falar a mesma coisa. Como cada um teve uma visão diferente,
Cada um vai ter uma visão diferente, mas o fato é o mesmo, aconteceu. Mas se os três chegam e falam a mesma coisa, é porque é uma mentira. Combinaram. Não, vocês combinaram. Como é que Gisele, o exemplo, vai falar a mesma coisa? Carol vai falar a mesma coisa? Amanda vai falar a mesma coisa? Não, tem alguma coisa errada. Vocês combinaram. Mas Gisele vai falar uma coisa. Carol vai complementar o que Gisele falou, que não está mentindo, está complementando. E Amanda também vai dar outro detalhe. Deu para entender? Porque são evangelhos sinóticos, eles se complementam. Então, o que está narrado em um, às vezes não está narrado no outro. Eles se complementam. Mais uma prova de que o evangelho é a palavra de Deus, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E quanto a essa palavra não tem como voltar atrás. Amém? Então, sim. Vamos voltar lá. Então, eles pecaram. Vamos lá abrir em Romanos. Abra lá em Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 5, no versos 12. Apóstolo Paulo. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo aqui, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos, capítulo 5, versos 12. Amém? Abriram aí? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem é esse homem? Adão. O pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então pronto. Isso aqui nós já sabemos, mas é bom para a gente chegar lá na frente. A questão do amor de Deus sobre a nossa vida. Então, o pecado de Adão foi o pecado de Adão. Foi o pecado de Adão. Deus fez Adão perfeito. Se Adão não tivesse pecado, nós teríamos a vida de Adão. Nós éramos para viver como Adão. Deus colocou Adão, o seu modelo de ser humano, para a gente. Mas só que Adão pecou. Por causa do pecado de Adão. Aí tem que ter cuidado, né? Porque a gente estiver na glória, não querer procurar Adão, né? Mas deixa isso para lá. Deixa Adão quieto. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou no mundo. Por causa desse pecado. Então, Deus não foi pego de surpresa. Aconteceu, Deus já sabia que ia acontecer. Porque Deus ele vive fora do tempo. Deus vive na eternidade. Sabe o que é eternidade? Deus vê tudo assim, ó. Deus não vê. Deus não é como a gente que está no tempo. Deus colocou a gente no tempo. Mas Deus vive fora do tempo. Deus vê tudo de forma patente, nua e clara. Ele olha aqui e aqui. Aqui para a gente é como se fosse passado. Aqui é o presente e lá é o que vai ainda acontecer em nossas vidas. Mas Deus, ele vê assim, ó. Tudo nu, patente, às claras. Então ele vê dessa maneira. Ele vive fora do tempo, ele está na eternidade. Então Deus quer que tanto eu quanto você viva dessa maneira, na eternidade. Adão era para viver eternamente. Observe, cada um de nós, inclusive a todos, todo ser humano, todos nós temos o desejo de viver eternamente. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Fala a verdade, quem quer morrer? Levanta o braço. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Ninguém. Mas a gente sabe que a gente está em Cristo. Se a gente está em Cristo, a gente não morre. A gente não morre. A gente dorme. Foi assim que ele falou com Lázaro, lembra? Lázaro morreu, os discípulos, ele falou assim, não, ele está dormindo. Não, ele está morto. Os discípulos ficaram confusos quando Jesus falou assim, que ele dorme. Aí os discípulos falaram assim, se ele dorme, então deixa ele lá, deixa ele tirar o cochilo dele, deixa ele à vontade. Aí Jesus falou assim, não, ele morreu. Ele falou assim para os discípulos entender que ele morreu. Mas a gente sabe, quem está em Cristo, nós estamos em Cristo, a gente não morre, a gente dorme. Não é verdade? Então, todos nós temos o desejo lá dentro, porque Deus quando criou o homem, e outra coisa errada que o homem entende, ele pensa que ele é um ser natural. Todas as coisas que existem foram feitas por intermédio de Deus, e Deus é espírito. A fonte de tudo é espiritual. O homem, ele é essencialmente espiritual. Mas, por conta da queda,
a gente tem essa noção de que, essa ideia de que a gente é um ser carnal, mas não. A gente precisa tirar essa mentalidade. Nós somos os seres espirituais. Por quê? Primeiro Deus, depois Ele formou. Criou tudo pela sua... Diga aí. Fale alto. Pronto. Deus criou tudo pela sua palavra. Então tudo veio a existir de uma fonte espiritual que é Deus. Então toda fonte de tudo que existe é espiritual. Então, Deus formou o homem e soprou o fôlego de vida no homem para viver eternamente. E por isso que nós temos isso dentro de nós, de não querer morrer. A gente luta contra a morte. A gente vai sempre lutar contra a morte. A gente vai sempre querer viver, né? Porque Deus é um Deus de vida, né? Ele falou assim também, eu sou Deus de vivos e não de mortos. Por isso que nós não queremos morrer. Ninguém quer. Então isso está dentro de nós. Está dentro do nosso ser. Então Deus nos criou assim. Mas depois da queda do homem, essa condição caiu e agora Deus vem restabelecer. E aí que o apóstolo Paulo diz que por causa de um entrou a morte. Aí você pode pensar assim, poxa, o que foi que eu fiz para receber a morte? O que foi que eu fiz para receber a morte? Se quem pecou foi Adão, a culpa é dele. Mas Adão pecou, entrou a morte. Vocês conhecem aquele versículo, nós conhecemos que a Bíblia fala que Deus é amor e justiça. Deus é amor e justiça. Seria justo, por causa do pecado de Adão, a gente morrer eternamente? Seria justo? Por causa do pecado de Adão, eu morrer? Sim ou não? Quem acha que sim? Seria justo, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de um homem, eu aqui sofrer a consequência? Não. Isso. Pronto. Pronto. Mas só que Deus providenciou a balança, equilibrar a balança. Por causa do pecado de um, entrou a morte. Mas por causa de Jesus, entrou a vida. Por causa do pecado de um, reinou a morte. Mas a morte tem o seu tempo. Vai ter o seu fim. Ela não vai reinar eternamente. Por um, entrou a morte, mas pelo outro, que é Jesus, entrou a vida. Deu para entender? Vamos lá no versículo 18 de Romanos, desse mesmo capítulo. 18 e 19. Desse mesmo capítulo. Nós estamos falando do amor de Deus. Para a gente entender. A gente já sabe, mas é bom a gente meditar um pouquinho sobre essas coisas. Romanos 5, 18 e 19. Por causa do pecado de um entrou a morte. Mas vamos lá ver. O 18, posso dizer? Vamos lá. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Qual foi essa transgressão? O pecado de Adão. A desobediência de Adão. Por causa dessa transgressão, resultou na condenação de todos os homens. Assim também, um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Não é assim que está escrito? Está escrito assim? Sim ou não? Pronto. Então, Adão, por causa de Adão, veio a morte. Por causa de um ato errado de Adão, entrou a morte. Um ato de Jesus traz a justificação a todos os homens. O 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos. Diga alto aí. Pronto. Adão transgrediu, pecou, entrou a morte. Jesus agora morre. Por causa da morte dele, muitos serão declarados justos. Aqui falou, mostrou aqui, né? Por causa da graça. Isso tudo que aconteceu foi o trabalho de Deus para conosco.
Isso chama graça, o favor de forma imerecida que nós recebemos de Deus. Por tua graça, salvo estou. Esse hino que foi cantado aqui. Por tua graça. É a graça de Deus que nos habilita à salvação. É a graça de Deus que nos habilita a ser tratado como justos. É por causa dessa graça, por causa da morte de Jesus, que nós estamos aqui. Podemos nos considerar justos e salvos. Por isso que está escrito. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então Deus planejou isso, né? Colocou à disposição da humanidade. Hoje aquele que crê em Jesus, crê no seu coração e confessa com sua boca, adquire a justiça de Deus. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão da justiça. Eu estava lendo um livro que antigamente, lá atrás, lá em Israel, quando o sacerdote ficava esperando, né, o pecador trazia a sua oferta para o pecado, ele tinha que levar a oferta para o pecado. Né? O que era essa oferta? Era um cordeiro. Não é assim? Era um cordeiro. O cordeiro tinha que ser o quê? O cordeiro tinha que ser limpo, o cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro não poderia ter nenhum tipo de defeito, tinha que ser um cordeiro aparentemente perfeito aos olhos do sacerdote. O sacerdote que ia analisar esse cordeiro. Então, o pecador levava o seu cordeiro, o sacerdote analisava o cordeiro, ali seria a expiação pelo pecado, ele analisava o cordeiro, pronto, o cordeiro está sem defeito, sem mancha, está perfeito, está do jeito que tem que ser, sacrificado. E era assim, isso Deus criou, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então, o sacerdote não tinha trégua, porque a nação sempre estava levando o seu cordeiro para ser sacrificado. Né? Esse é o sacrifício individual e tinha também o sacrifício por toda a nação. Mas esse individual, cada um levava o seu. Cada um tinha que levar o seu cordeiro para ser sacrificado. Olha o que acontecia. Quando o cordeiro era sacrificado com derramamento de sangue, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro. O que acontecia ali? Aquele ato ali está dizendo o quê? Que o meu pecado, o pecado daquele cidadão, era transferido para o cordeiro e a inocência do cordeiro vinha para ele. Com aquele cordeiro, ele se tornava justo. A inocência do cordeiro era transferida, aquele ato, aquele momento ali, ó, naquele momento ali. O pecado do homem ia para o cordeiro e a inocência do cordeiro voltava para o ser humano, para o pecador. Então ele saía dali, naquele momento, livre dos pecados. Vamos lá no livro de João. João, no capítulo 1, versículo 29 até o 34. João, capítulo 1, do 29 até o 34. Para a gente ver isso no Novo Testamento, porque isso que eu te contei agora era lá na Antiga Aliança, debaixo das leis, dos 10 mandamentos e as regras que Moisés criou para que o povo cumprisse os 10 mandamentos, que foi humanamente possível. Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto. Vamos lá. Amém? Encontraram? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a que eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com águas, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que é que João fala aqui logo no 29? João está lá batizando, né? A gente já sabe disso, está lá batizando. E Jesus vem se aproximando. Aí ele fala assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo. O sacrifício que Jesus fez, o sacrifício realizado por Jesus, uma prova de amor de Deus para conosco foi essa aí. Enviou seu Filho para morrer por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Jesus está lá na cruz, ele fala assim, ó, está consumado. Ou seja, o pecado agora, daquele momento, Jesus está escrito que ele tira o pecado do mundo. Naquele momento da morte de Jesus ali, há mais de 2000 anos atrás, naquele momento ali, o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele. O pecado de toda a humanidade caiu sobre a vida de Jesus. Aí ele fala assim, ó, está consumado. Se Jesus, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Sim ou não? Daqui a 100 anos, ninguém mais, eu acho. Eu não estou, tenho certeza. A gente tem uma limitação do tempo, né, com relação à idade. Mas daqui a 100 anos, se Jesus não vier daqui a 100 anos, nós estamos dormindo e salvos. Mas quem aceitar Jesus daqui a 100 anos, aceitou a Jesus, naquele momento ali, ele recebeu Jesus. Mas o sacrifício que Jesus fez foi cá atrás, há mais de 2000 anos. E isso chegou até nós. Esse é o amor de Deus, que as pessoas precisam, a gente precisa explicar com entendimento para as pessoas, esse amor. Que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele. Então não tem limite. Não tem limite. Qual é o nosso papel hoje, então? Nosso papel? Nosso papel? Falar de Jesus. Falar do Evangelho. Falar do reino. Falar da justiça. Naquele momento, lá no Velho Testamento, cá atrás, vou aqui. Estou no Velho Testamento, viu? Na Antiga Aliança. Existe uma nova aliança. Eu estou agora na Antiga Aliança. O Cordeiro sacrificou. Meu pecado foi para o Cordeiro. A inocência dele veio para mim. Agora, na nova aliança, aquela aliança lá já não serve mais para o ser humano. Não serve mais. Sabe por quê? Sabe por que não serve? Por causa principalmente do sangue. Por causa do sangue. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus nos purifica? Observe. Aquele animal, apesar de ser perfeito, o sangue dele era impuro, ou não? Adão não pecou? Caiu Adão, a humanidade, a natureza também caiu. Aquele sangue daquele animal também era impuro. Então aquele sangue não poderia remir todo o pecado. Precisava de um sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Cordeiro perfeito. Por quê? Observe. Jesus nasceu, que não houve, José e Maria não teve relação. Se não teve relação, o sangue nem de José, nem de Maria, está nas veias de Jesus. Pegou aí? Então Jesus já nasceu sem pecado. E ele viveu sem pecado. E ele morreu sem pecado, sem praticar pecado. Mas como ele recebeu o pecado de toda a humanidade, agora sim, Deus o fez pecado por nós. Então, aquilo que estava em Jesus, agora está em nós. Lá no Velho Testamento, a inocência do Cordeiro veio para o pecador. Aqui agora na Nova Aliança, dispensação da graça, a Nova Aliança, o que Jesus fez, o que ele tinha, veio para a gente. A sujeira de toda a humanidade foi para Jesus. Por isso que alguém, qualquer pessoa que aceitar Jesus, os pecados são perdoados. São perdoados. E qual é a nossa missão, como eu estava falando antes? Falar desse amor. As pessoas precisam entender aquilo que foi feito. Não é simplesmente, é importante, morreu na cruz, sim. Mas por quê? O entendimento disso na minha vida. Então Jesus viveu sem pecar, o sangue dele perfeito. Ele não caiu, ele já veio perfeito.
Já nasceu perfeito, mas viveu como homem. Ele viveu como homem. Os milagres que ele fez foi como homem, porque ele só começou a fazer milagre depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Aquilo que Jesus fez é para a gente fazer também. Ou melhor, é para a gente fazer muito mais. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que o que eu já fiz. Quais foram as obras de Jesus? Várias. Então, ele disse que vocês farão obras maiores. Mas a gente precisa entender isso e acreditar nisso e trabalhar em cima disso. Porque se eu não creio que eu posso, porque os sinais vão seguir aqueles que creem. Se eu não creio, como é que aquilo vai acontecer? Eu não creio nisso, não vai acontecer. Para acontecer, eu preciso primeiro crer. Observem, na palavra também tem escrito assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. A gente sabe que a Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrito no hebraico. E no Novo Testamento, foi escrito no grego. Essa palavra arrependei-vos, no original grego, quer dizer mude a sua crença, mude sua forma de pensar, mude o seu pensamento que vocês têm agora, no caso ele lá, e creiam no Evangelho, nas boas novas. Está falando para quem? O pessoal lá daquela época, dos judeus. Então ele está dizendo assim, arrependei-vos. Arrependei-vos. Ou seja, mudança de... Arrependei-vos no grego quer dizer metanoia. Arrependei-vos, lá no grego, se for pesquisar, está escrito lá, metanoia. Metanoia é isso, mudança de mente, mudança de crença. Porque eles estavam acreditando daquela maneira. Você vê que até hoje, judeus estão esperando a vinda do Messias. Eles não creem nas Escrituras a partir do Novo Testamento. Eles vão até os 5, né? Muitos deles. Alguns creem, como Saulo, né? Saulo, que foi perseguidor, assassino de cristão, não é verdade? Assassino matava cristão. Virou um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores apóstolos, dedicado a explicar esse amor para os gentios. Não é verdade? Então, é o poder de Deus, é isso que é o Evangelho, é o poder de Deus. Então, eles precisavam mudar a forma de pensar. Então, quando a gente muda a forma de pensar, você crê de forma diferente, você acaba realizando aquilo. Mas se você não crê, você não vai expulsar demônio, botar a mão no enfermo, ele ser curado e outras coisas mais, né? Mas a gente precisa trabalhar em cima disso, porque a gente tem que viver não por vista, a gente tem que viver pela fé. Porque nós somos seres, por que tem que viver pela fé? Porque nós somos seres espirituais, em um corpo físico. Tanto é que esse corpo não vai herdar o reino dos céus. Tem que ser glorificado. Carne nem sangue não herda o reino. O corpo vai ter que ser glorificado para poder adentrar o reino. Então nós, apesar de tudo que a gente está vendo aí, outro dia conversando mais uma vez com os amigos, eu falei assim, ó, repare, se você tem um cachorro, tem um animal em casa, ele escuta, ele fala não. Se ele é um animal, se for o cachorro, ele late, mas ele vê, ele tem os órgãos naturais, que a gente também tem. A gente também escuta, fala, né? Fala, vê. Isso são sentidos naturais, mas nós que somos seres espirituais, temos que viver de forma diferente. É pela fé, porque nós somos seres espirituais. O espiritual vive assim. O justo vive pela... Pronto. É assim que nós temos que viver. Em qualquer situação, em qualquer ambiente que você chegue, nunca se esqueça que você é um ser espiritual habitando um corpo físico. E você precisa viver de forma sobrenatural. Observe quando Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Que o foco dele era Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Ele olhou para Jesus, Jesus disse, venha. Ele creu na palavra de Jesus. Jesus, venha. Se é o Senhor, me chame aí. Jesus disse, venha. Ele foi. Ele também quis andar sobre as águas. Ele creu que era possível andar sobre as águas. E é possível para nós também andar sobre as águas. No mar da dificuldade, a gente precisa aprender a usar fé para andar sobre as águas. Sair do problema. A gente precisa ter o foco. O foco correto é Jesus. Então, a nossa missão hoje na Terra, Deus deu a nós, não deu aos anjos, falar do Evangelho. Porque às vezes a gente usa o tempo para falar com alguém, não está falando do Evangelho, acha que está falando do Evangelho, mas na verdade não está. Falar do Evangelho é falar de Jesus. Falar de Jesus. Se você está falando do Evangelho, você tem que falar de Jesus.
Se você estiver falando de religiosidade, da minha igreja, da minha isso, não, isso aí já é religiosidade. Joel, qual é a sua religião? Olhe, eu sou seguidor de Cristo e eu congrego na Igreja Batista Monte da Adoração. Por quê? Porque lá fala de Jesus. Não é que a minha é melhor que a sua, nada disso. Se você entrar nesse âmbito aí agora você vai criar um inimigo. E o inimigo vai criar um inimigo e o inimigo das nossas vidas vai ficar dando risada. Porque quando você fala do Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. É o poder, não para destruir, mas para levantar o homem, para reconstruir a vida do homem. Esse é o Evangelho. Falar de Jesus, do amor de Jesus. Tem que falar, a gente precisa falar. E Deus nos deu essa comissão. Deus nos deu essa autoridade. Nós somos igreja de Cristo. Nós temos autoridade dos céus, porque Jesus morreu pela minha vida, pela sua vida. E agora, tudo que estava nele foi transferido para mim e para você. E você precisa tomar posse disso. Precisa tomar posse disso. A Bíblia diz aqui, lá a gente leu em Romanos, que por causa de um ato de justiça de um só homem, muitos se tornaram justos. Justo por causa de Jesus, não pela minha própria justiça. A minha justiça é trapo de imundícia, como disse o apóstolo Paulo. Mas a justiça de Deus, que estava em Jesus, veio para mim. Por isso que Deus nos olha com olhar de justiça. Deus olha para cada um aqui com olhar de justiça. Mas se você não crê que você é justo, que o que Jesus fez é menor do que o que Adão fez, Adão trabalhou e o resultado do trabalho de Adão foi a morte. Jesus veio, trabalhou e o resultado do trabalho de Adão, de Jesus, a vida. Se você acha que o trabalho de Jesus foi inferior ao trabalho de Adão, você vai crer nisso. Mas você precisa entender que por causa da morte de Jesus, o que estava nele veio para nós. Foi transferido. O Cordeiro perfeito, o sangue perfeito, o sangue sem sujeira, o sangue limpo, o sangue sem pecado. Está em todo o universo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Então Jesus morreu para que nós viemos a ter vida, e vida em abundância, aqui nessa terra. Amém? Vamos ver agora aqui. Vamos lá no livro de... Vamos lá, no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo... Irmãos, estão entendendo, irmão? Amém? Eu estou achando o irmão assim meio... Tomou suco de maracujá, irmão? Não estou assim meio sonolento. Estou achando. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Pronto. Deus realizou esse trabalho através de Jesus. E agora, como é que eu recebo desse trabalho sobre a minha vida? Que é esse amor de Deus, que Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. Como é que eu recebo isso? Vamos ver como é? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pronto, foi feito esse trabalho. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Como é que você se apropria disso? Pela fé. Não é por obra, é pela fé. Se você não crê no seu coração que isso tudo aconteceu para salvar o pecador, para remir o pecador, para que você tenha vida com abundância, você não vai receber. É necessário crer nisso. É necessário crer. Quando você crê, você recebe todo esse trabalho que foi feito mediante a fé. Paulo está dizendo isso. E não tinha que ser Paulo para escrever
aos gentios, porque ele era fariseu de origem, estudou aos pés de Gamaliel, e ele era zeloso da lei, matava cristão, era um cara muito zeloso. Ele achava que o que estava fazendo era certo, com a crença errada. Mas ele achava que estava certo, mas a crença dele estava errada. Depois Jesus se revela a ele, e ele agora torna pregador do Evangelho, o Evangelho de Cristo. E através dele muitas vidas são alcançadas, através do Evangelho de Cristo. Então, é mediante a fé em Jesus. Então, se tiver alguém aqui nos visitando, se você estiver aí, você que está aí do outro lado, que você já ouviu muito sobre o amor de Deus, já ouviu muitas coisas, mas seu entendimento, é bom a gente ter um entendimento de que tudo aconteceu há 2000 anos atrás, e nós nos apropriamos disso há pouco tempo, há alguns anos. Mas todo esse sacrifício foi feito por mim e por você lá atrás. Esse é o amor de Deus. Deus prova seu amor, enviando seu Filho para morrer por nós ainda sendo pecadores, que nós não merecíamos isso, não é verdade? Agora sim, eu falei de que a gente precisa receber isso pela fé, mas vá lá no livro de João, no capítulo 6, João 6, do 25 ao 29, João, capítulo 6, do 25 até o 29. Amém? Esse amor de Deus é lindo, né, irmãos? É lindo esse amor, né? Porque quem que ia enviar um filho para morrer por um pecador, né? Talvez por um justo, mas ele enviou para morrer pelo pecador. Olha lá, João 6, do 25 a 29 diz assim, ó: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? O que é que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus? A gente fala assim: estou fazendo a obra, né? Estou fazendo a obra, mas o que é realmente fazer a obra de Deus? Porque você fazer a obra de Deus sem entendimento, você está perdendo tempo. Você diz que está fazendo a obra de Deus, mas se você não tiver entendimento, o porquê daquilo que você está fazendo, está perdendo tempo. É sério, está perdendo tempo. Você precisa fazer a obra de Deus? Sim. Precisa fazer, mas com entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Com entendimento. Não é porque você está fazendo que você é salvo. Você é salvo pelo trabalho que foi feito na cruz. E agora você recebe isso, mediante a fé. Não é isso? Aí eles perguntaram: o que nós devemos fazer para realizar as obras que Deus requer? Não é assim? Aí Jesus respondeu, olha na sua Bíblia: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. É só isso, é? Está escrito. Ó, uma coisa eu aprendi, a gente já aprendeu, que Deus não mente e Deus não lhe engana. Se Deus falou que é isso aqui, é isso aqui. Qual é a obra que Ele quer que a gente faça? Crer naquele que Ele enviou. Deus é mentiroso? Não. Deus não mente e nem lhe engana. Ele não está te enganando e nem está mentindo. Então nós já cremos, mas as pessoas precisam crer naquele. Por quê? É pela fé, tá vendo? Mais uma vez, é pela fé. Quando você crê que vem para o seu coração, as outras coisas vão acontecendo. A gente chama de fruto. Quando você crê com entendimento, você está fazendo com entendimento e o fruto sai naturalmente. Não é verdade? Mas se alguém faz sem entendimento, está perdendo tempo. A obra de que Deus quer que a gente faça é essa, crer. Porque se perder a crença, é problema. Se perder a crença, vai viver de qualquer jeito. Mas se você crer naquele que Deus enviou, que é Jesus, essa é a obra que Deus quer que você faça. Crer nele. O trabalho que ele fez, o trabalho que Jesus fez, é muito superior ao trabalho de Adão. O resultado do trabalho de Jesus é salvação.
é paz, é gozo. O resultado do trabalho de Adão é morte eterna. Deus quer que a gente fique com ele. Porque ele fez assim, ó, em Adão, ó. Soprou fôlego de vida em Adão. Parte de Deus foi para Adão. E Deus quer isso de volta. Mas ele não quer lhe obrigar a isso. Ele lhe dá as condições. Qual é a condição hoje? Que nós já saímos da antiga aliança, nós estamos agora na nova aliança. Nós saímos da antiga dispensação, nós estamos na nova dispensação. Nós saímos das tábuas da lei, nós estamos agora pela graça. Vivendo a dispensação da graça. Vivendo a dispensação do favor imerecido sobre a nossa vida. Favor de Deus sobre as nossas vidas. Então o ser humano precisa entender isso. Que é o favor de Deus sobre a vida do ser humano que vai fazer com que ele saia do pecado. Vamos lá, mais uma vez. Já estou terminando. Calma. Para terminar aqui, para fechar. Vamos lá em João 16. Aí no mesmo livro de João, no capítulo 16, no versículo 5 até o 11. E aqui a gente termina. João 16, do versículo 5 até o 11. Amém? Eu vou ler a partir do 7. A partir do 7. João, capítulo 16, do versículo 7 até o 11. Todos encontraram? Diz assim, ó. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele está dizendo, eu preciso ir. Eu preciso morrer, ressuscitar, e eu preciso ir. E quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Isso ele está dizendo. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo, o mundo, somos nós, éramos nós, convencerá o mundo do quê? Do pecado. Porque os homens, qual é o pecado? O Espírito Santo, Jesus morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo. Quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado? Diga aí. Porque os homens não creem em... Aqui está dizendo em mim, mas é em Deus também. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Do pecado. Está escrito dois pecados? Está escrito, olha em sua Bíblia, está escrito o quê? Do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do, diga aí, do pecado. Você entendeu isso aí? Qual é o pecado do mundo? Os homens não creem em Deus. Por isso que diz que o mundo estávamos no pecado. Por quê? A gente não cria em Deus. Quando o irmão, uma pessoa vem à igreja, ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo que vai convencer ela. Por isso que é necessário pregar o Espírito, falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar do reino, do amor, da justiça, falar do reino de Deus para o ser humano. Porque o inimigo, ele sabe que se você falar, e se aquela pessoa parar para escutar, se você estiver pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus. Se a pessoa parar para ouvir, vai brotar no coração dela uma raizinha, e daqui a pouco aquilo vai crescer. Porque o inimigo, ele rouba o quê? A semente. Observe, Jesus quando fala da parábola, cuidado, porque o inimigo, ele rouba a semente. Por que ele rouba a semente? Porque para o inimigo é mais fácil ele roubar a semente. Porque se aquela semente, que é a palavra de Deus, brotar no seu coração e germinar, vai crescer e vai dar uma árvore. Como é que rouba uma árvore? Me diga aí. Mas o inimigo é astuto, ele vai na semente, no início. Por isso que ele, às vezes,
bota confusão na pessoa, para roubar a semente, para roubar a palavra. E isso é a importância da gente falar de Jesus, falar do Evangelho, falar disso. Então, o Espírito Santo... Você abriu a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia aí. Você chegou? Eu posso falar assim que tem intimidade, a gente fala assim, Giza já sabe como é. João, capítulo 16, do versículo 7 até o 11. Jesus falando para os discípulos. Vou falar aqui para a Giza porque ela estava ali. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Não está dos pecados. Do pecado. Aí Jesus explica. É bom que Jesus explica, né? Qual é o pecado? Porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque ele vai para o Pai. E do juízo, porque a coisa ruim já está derrotada. Você tem que acreditar nisso. A coisa ruim, não tem poder sobre a sua vida. Se você estiver lutando com as armas espirituais corretas. Mas para você lutar com as armas espirituais corretas, você precisa ter entendimento. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Quando cega o entendimento, você crê errado. Quando crê errado, ele age. Ele age na ilegalidade do nosso entendimento. Mas se você entender a coisa certa, como funciona, ele não vai ter poder sobre você. Vai dizer assim, ó, ali não dá não. Ali está bem, está preparado. E uma também que você já está revestido pelo sangue de Jesus. Já por aí, já está derrotado. Entendeu? Então o inimigo, ele rouba a semente. Porque essa semente, se você... Por isso que a gente tem que... A fé vem pelo ouvir. O espírito que está no ser humano necessita de ouvir essa palavra de Deus. Porque esse espírito que está no ser humano, que ouve essa palavra de Deus, que é a verdade, que Deus não mente, a verdade, vai produzir nele fé. A fé vem pelo ouvir. A pregação da palavra de Deus. É necessário falar do amor de Deus para as pessoas. E aí, a gente também fica assim, às vezes fica assim, ó, eu não tenho mais isso não. A nossa missão é crer em Jesus e falar do amor de Jesus. A obra de convencimento não é sua. Pare com isso, essa preocupação. Já preguei para meu pai, já preguei para minha mãe, já não sei o quê, até hoje não se converteu. Pare com isso. Pare, porque a obra não é sua. A obra é do Espírito Santo. Ele é que vai convencer do pecado. Qual é o pecado? Porque os homens não creem em mim. Mas o seu papel, o meu papel, o nosso papel é só falar, crendo. Porque você já experimentou. Quando você recomenda alguma coisa, vou fazer só uma analogia, entenda pelo amor de Deus, a alguém que você usou, você fala diferente. Por exemplo, a irmã foi aqui no salão. Aí, aquele grau, né? Poxa, todo mundo elogiando, todo mundo falando. Você foi aonde? Rapaz, foi no salão de fulana de tal. Trabalha bem. Porque você experimentou, você está falando de uma forma diferente. Você está falando com autoridade. E Deus nos deu autoridade para falar assim. Você tem que falar com autoridade e ousadia em Cristo Jesus. Não para se gloriar, porque a glória é dele. Mas se a gente não entende, você não fala com essa autoridade. Você não fala com autoridade. É necessário falar com autoridade crendo. Porque você recebeu Jesus. Então, você fala com as pessoas do amor de Deus, o Espírito Santo é que vai fazer o papel dele. Aí agora não entra mais você. Você não tem que estar preocupado com isso. Pare de se preocupar com isso. Pare de estar se martirizando porque o meu irmão até hoje não aceitou, porque não sei o quê. Pare com isso. Isso não é obra sua. O seu papel é falar do amor de Deus. Falar do Evangelho para aquela pessoa. O trabalho do Espírito Santo é convencer ele. O Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Do pecado. Qual é o pecado? Não crê em mim. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Não tem que estar preocupado. Se você está preocupado, você não está crendo. Preocupação parece um pouquinho de ausência de crença, né? Normal, é ser humano. Mas entenda o que eu quero dizer. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem que tirar isso da cabeça de que tenho que pregar, eu tenho que falar, e onde eu chegar eu tenho que falar, não sei o quê, e agora não se converteu, já tem 2 anos. Esqueça isso. Às vezes precisa deixar o Espírito Santo agir. É o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa desse pecado, que não crê nele. O Espírito Santo convence o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir. Então a pessoa precisa ouvir, você precisa falar. A pregação da palavra de Deus. Amém? Eu acho que já encerrei aqui, viu? Só para... Rapidinho, Ziza. Só rapidinho, essa é a última mesmo. Ó, nós não temos nada. Tudo que nós temos é dele. Você está respirando, é dele. Se você tem saúde, é dele. Se você enxerga, é dele. Queremos fazer uma prova que nós não temos nada nesse mundo e você precisa... Eu acho que você deveria também pensar dessa maneira e agir dessa maneira. Sabe por quê? Você vai viver melhor. Observe uma coisa. Vamos dizer, nós nos reunimos aqui e levantamos uma quantia e compramos um sítio lá em Barra do Jacuípe. Coisa boa? Sim ou não? A gente comprou esse sítio na mão de quem? De alguém. E esse alguém comprou esse sítio na mão de quem? De outro alguém. E esse outro alguém comprou esse pedaço de terra na mão de quem? De outro alguém. Não foi assim? Vá voltando isso aí até o início. O primeiro que vendeu para alguém, ele comprou de quem? Diga alto aí. De ninguém. Não é isso? Ou seja, o primeiro invadiu, tomou posse. Não tinha ninguém ali, ele entrou. Ah, isso aqui é meu agora. E aí, Gisele, quer comprar o sítio? Eu quero já. Pronto, vendi para você. E aí, Carol quer comprar na mão de Gisele. E aí, Kel quer comprar na mão de Carol. E aí foi vendendo. E aí chegou até nossas mãos. Mas a gente for analisar desde o início lá, era do cara? Ele comprou na mão de quem? Era de Deus. Não é de Deus? Tudo é dele. Tudo está na natureza. Não é isso? Os elétrons, os prótons, os nêutrons, as reações, tudo está na natureza. O homem só fez descobrir. Não é assim? Então tudo é dele. Nós não temos nada. Tudo é dele. Aqui, foi feito de quê? De bloco, de não sei o quê. Mas tudo veio da onde? Da natureza. É isso que eu ia dizer. É da natureza. Então, nós não temos nada. Assim como eu não tive culpa de receber o pecado provocado por Adão, eu também não tenho mérito nenhum, através das minhas mãos, para receber a salvação. É obra dele. Até a salvação, a obra é dele. Proporcionada por ele. Então a gente precisa também entender assim. Quando a gente entende assim, a gente vive bem. Pronto. Que Deus nos abençoe. Vou chamar o irmão Kleber. Vem cá, Kleber, para encerrar aqui. Esse é o amor de Deus, irmãos. De enviar Jesus para morrer por nós. Você precisa entender isso. Jesus morreu e o que era dele veio para nós. Está em nós. Precisamos tomar posse disso e caminhar nessa crença, nessa fé. Amém, irmão?